Bom dia para você, que Deus possa abençoar ricamente a sua vida. Nesse momento, eu já quero trazer uma mensagem de Deus para você, que fica aqui no livro de Juízes, no capítulo 11, o versículo 25, diz o seguinte: Quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: Ah, filha minha, tu me prostras por inteiro. Tu passas a ser a causa da minha calamidade. Porquanto fiz um voto ao Senhor e não tornarei atrás. Esse é o Jefté. Não sei se você já leu a história dele. Esse foi um dos juízes de Israel, um daqueles libertadores, como o Sansão foi juiz de Israel, o Gideão. Eles tinham um chamado de Deus, e todos aqueles homens que tinham aquele chamado, o Espírito Santo de Deus se apossava dele, e ele fazia algo extraordinário, algo grande, e sempre vencia os inimigos. Só que você vê agora, nessa leitura que eu fiz, Jefté se lamentando: Ah, filha minha, rasgou as vestes. O que estava acontecendo nesse momento? Jefté tinha acabado de vencer a guerra e ele está chegando na sua casa. A sua filha sai com outras moças, com adufes e danças, a Bíblia diz, comemorando a vitória do seu pai. Ele chega vitorioso e faz essa lamentação, rasga as vestes. Ah, filha minha, tu passas a ser agora a causa, da tristeza da vida dele. O que estava acontecendo? Se voltarmos à leitura, Jefté, quando está indo para a guerra, faz um voto ao Senhor. E o rei Salomão, em que Deus depositou uma enorme sabedoria, nos fala a respeito de votos, a respeito de você falar coisas para Deus, prometer coisas para Deus. E Salomão diz, olha, em Eclesiastes, no capítulo 5, ele diz, olha, não se precipite. Quando você estiver diante de Deus, não se precipite com os seus lábios a pronunciar palavra alguma, porque você está na terra e Deus está no céu, e ele não se agrada de voto de tolos. Então, o que Salomão estava ensinando aqui? Olha, tenha cuidado com as suas palavras, para não ficar prometendo coisas a Deus e depois não cumprir, O homem, na hora do aperto, na hora da dificuldade, em alguma hora difícil, promete algo a Deus e depois isso aqui que ele prometeu trouxe uma grande tristeza para a vida dele. Ele venceu a guerra, agora seria o momento certo para comemorar. Imagine só, nós vencer na vida e depois está todo tristonho. Deus não quer você triste. As pessoas prometem coisas a Deus, eu não vou fazer nunca mais aquilo ali, não faço aquilo outro. Faz promessas que não é para prometer e depois vence e fica triste depois de ter sua vitória, porque Deus ele está pronto para te dar a vitória. Você não precisa ficar prometendo isso, aquilo, outro, aquilo. Deus não precisa disso. Deus, ele já tem tudo. Então pare de prometer coisas a Deus e cumpra alguma coisa, faça alguma surpresa, sem prometer, faça algo especial para Ele. E tem pessoas que ficam fazendo voto, isso já aconteceu comigo há 20 o quê? Acho que 26 anos atrás, mais ou menos isso, é por aí. Eu fiz um voto ao Senhor, simplesmente não paguei. Eu não paguei, sinceramente. Não paguei e o Senhor não se agradou nadinha daquilo. Nadinha. E você vê que é tão sério essa questão de voto, que eu fiz o voto, o Senhor me dá uma padaria, uma panificadora, eu teria que sair do meu trabalho, teria que ser posto para fora, teria que pegar todos os meus direitos para poder eu começar essa obra lá, esse serviço. Fiz o voto, dizendo ao Senhor que não trabalharia no dia de sábado.
Olha a promessa que eu fiz. E depois que comecei no dia de sábado, inaugurei. Você vê o quanto o homem é falho. E peguei direto trabalhando sábado, domingo e feriado. Não parava não, era que nem uma máquina. Até o dia que o Senhor apareceu no sonho para mim. Eu estava dentro de uma igreja, olhando assim para frente, todo mundo virado para frente, orando virado para frente. Eu nunca tive dentro daquela igreja, né? Os bancos eram todos de madeira. E eu vi uma luz brilhando, eu estava de olhos fechados, eu vi uma luz brilhando lá no altar. E quando eu abri os olhos, eu vi o Senhor, a uns 4 metros de altura, a igreja era bem grande, todo de branco, cabelo branco, barba branca. Era bonitão, apesar de... o cabelo branco e a barba branca não queria dizer nada. Assim. Ele tinha uma aparência bem jovem, apontou o dedo para mim assim, eu olhei para todo mundo, não tinha ninguém olhando para ele, estava todo mundo orando, cabeça baixa, só tinha eu olhando. Ele apontou o dedo para mim e disse: lembra do dia de sábado? Só falou isso aí, parece que eu ia morrer quando eu ouvi essas palavras. Acordei desesperado. Daquele dia em diante, a minha panificadora fechou, não tinha mais cliente, meus clientes sumiram. Parece que tinham sido arrebatados, ninguém me comprava pão. E todos os pães que eram fabricados todos os dias eram ensacado no saco grande, amarrado à boca, e já era. Todo dia, até... E não via ninguém comprar pão. Não tinha mais cliente, não tinha mais venda, não tinha mais lucro. E eu percebi que eu tinha falhado muito e o Senhor estava apenas me ensinando. Quando fizer um trato comigo, meu rapaz, cumpra. Tipo isso. E o interessante, que é tão interessante, que todas as outras padarias que eu consegui colocar depois, nenhuma mais foi para frente. Parecia até uma... Não vou falar essa palavra. Parecia alguma coisa assim muito estranha. Mas o Jefté, ele estava ali se lamentando agora. Eu fiz um voto ao Senhor. Ele prometeu, olha o que ele prometeu. Quando eu chegar em casa, na minha casa, vitorioso, se o Senhor me der vitória, a primeira pessoa que sair da porta para fora é do Senhor. Já pensa sair essa mulher dele. Saiu a filha, né? Ele tinha muitas pessoas na casa dele, mas ela era filha única, né? Mas naquele pessoal, eles tinham muitos escravos, muitas pessoas ali. E sai exatamente a filha única. Ele não tinha filho homem. E ele teve que oferecer o Senhor, né? É como a Ana ofereceu o Samuel para ser do Senhor. Ela não podia casar, não podia mais ter marido. Tinha que ser do Senhor e do Senhor. E ali, ela disse: meu pai, passou a ser a tristeza dele e passou a ser a tristeza dela. Ela disse: pai, deixa eu ir, pelo menos, pelas montanhas. Aí esqueci agora, parece que é 3 meses, se não me falha a memória, foi isso. 3 meses com minhas amigas, chorar. Olha que só. Ele acabou de ter uma vitória, ele rasga as vestes, ele se lamenta, a filha passa 3 meses chorando. Que vitória, não é? Quando a gente fala demais. Então, em Eclesiastes, no capítulo 5, o rei Salomão, com toda aquela sabedoria que Deus deu, olha, quando você estiver diante de Deus, veja o que você vai falar. Deus está no céu, você está na terra, ou seja, você é limitado. Você é limitada, você não precisa estar prometendo coisas. Sabe, Deus já ia dar vitória a ele. Porque o Gideão que Deus chamou, ele venceu. Ele venceu aquela guerra, ele foi chamado para uma guerra também. Será que Deus vai chamar alguém para uma guerra para a pessoa ir só perder? Jamais. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus se apossou dele. Não precisava esse voto. Não precisava. Tem coisa que nós falamos que não precisa e depois ficamos tristões. Eu prometi a Deus que isso... Vou dar um exemplo aqui. Eu conheci uma pessoa, por exemplo... Eu não vou longe, deixa eu ir perto mesmo. Tem outra passagem na Bíblia, no Velho Testamento,
não me falhou agora a memória, né? Nós vamos ficando velho e vai falhando. Eu não sei se é em Deuteronômio. A Bíblia fala em se invalidar votos que as pessoas fazem. Então, só quem tem poder para invalidar voto, você vê o quanto é importante para Deus um pai de família. Só quem pode invalidar um voto é um homem invalidar o voto da sua esposa. Se ela fizer um voto, a Bíblia diz, e ele não gostar daquele voto, ele pode desaprovar o voto. Está escrito. Ele pode reprovar o voto e ela está livre, a Bíblia diz. Tanto o esposo pode reprovar o voto da esposa, como o pai pode reprovar o voto da filha. E eu lembrei aqui de uma coisa bem interessante. Uma das minhas filhas um dia chegou para mim, sabendo dessa passagem, ela chegou para mim e disse, pai, eu queria que o senhor invalidasse um voto que eu fiz. Eu disse, que voto foi? Eu prometi ao Senhor que nunca mais eu ia cortar o cabelo. O cabelo já estava lá e o cabelo dela é um que vale por 3, 4. Aqueles cabelos muito. E agora, pai, aí ficou, por favor, pai, invalida esse voto meu. Eu digo, olha para isso. Quem lê a Bíblia, quem conhece a Bíblia, né, tem suas vantagens. Eu digo, tudo bem. Invalidei o voto dela. Pronto, ela pôde desbastar, que ela não queria cortar o cabelo, não era para ficar o cabelo cortado, era só para não arrastar no chão. Ela prometeu que não aparava, não triscava a tesoura. E é complicado. É esse tipo e outros tipos de voto, tem pessoas que fazem, ficam sufocados, depois que vai pensar, e agora? E agora? E agora eu já falei. E agora se não puder invalidar? Eu mesmo paguei o preço lá, não paguei não. Era para ter morrido. Eu mesmo sofri bastante por não ter cumprido esse voto há muitos anos atrás, por minha inexperiência, não conhecia nem a Bíblia direito. A minha comunhão com Deus era só de oração, só orava, Deus aparecia num sonho, fazia alguma coisa, mas eu nem tinha Bíblia nessa época. Conhecia Deus, como disse Jó, só de ouvir falar. Era assim, mais umas revelações diferenciadas. Eu não tinha contato com a Bíblia, eu não tinha Bíblia ainda. Eu comecei a conhecer Deus sem a Bíblia. Deus se apresentou na minha vida. Ele é muito maravilhoso. Mas depois que eu fui conhecendo, vi os erros que cometi. E eu estou aqui para você não cometer esse mesmo erro. Certo? Você precisa pensar bem, antes de falar alguma coisa, para depois não falar uma coisa que se torne um peso para você na sua jornada e você andar triste com Deus. Deus quer que você ande alegre com Ele. Deus quer que você confie, sirva Ele com alegria, não com tristeza, porque prometeu uma coisa que eu estou prometido agora. É hora de pensar bem, certo? Pense bem, porque Deus vai te dar vitória, porque é plano dele te entregar a vitória. Então você não precisa falar muito, não precisa prometer coisas, tá? Só guarde a fidelidade, porque é isso que Deus ama. Melhor obedecer do que sacrificar. Tem pessoas que prometem sacrifícios. Ele disse, Jefté disse isso, eu sacrifico ao Senhor, a primeira pessoa que sai da porta da minha casa é do Senhor. Olha só, a vida da menina se tornou um sacrifício e também ele só tinha ela, se tornou um sacrifício para ele como pai. Imagine agora. Louvado seja Deus. Eu quero orar por você. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, dá sabedoria a tua serva, ao teu servo, para que eles andem diante de ti, Senhor. Meu Pai, com alegria, sim, não com peso, não com a carga, sim, pois Jesus já perdoou, já tirou o fardo pesado, agora precisa se andar com fardo leve. Senhor, abençoa teu servo e tua serva, em nome de Jesus, dá sabedoria e entendimento para te servirem, ó Pai. Em nome de Jesus, para que eles sejam felizes e a família deles também, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Fique na paz do Senhor. Até a próxima, em nome de Jesus. Se você puder, compartilhe com alguém
Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.